A Bíblia não dá detalhes, então nós vamos cair aqui na lei da imaginação. Pode ser, no primeiro momento, que Sara não soubesse o que estava acontecendo, ficou em casa sem saber, ou pode ser também que Abraão não escondia nada dela, que ele pode ter contado para ela e foi uma tempestade sair de casa sem ela permitir. De repente ela ficou trancada como uma leoa. Então nós temos duas possibilidades. Ou que Sara estava em casa na ingenuidade, sem saber o que estava acontecendo, ou que ela estava desesperada em casa, querendo de qualquer maneira impedir Abraão de fazer aquilo. Ou uma terceira possibilidade. Por que vamos sempre pensar em Sara de uma maneira pejorativa? Por que também não pressupor que ela participou do sacrifício do marido, aceitando o destino colocado por Deus? Por que não? Como eu disse, a Bíblia é silenciosa a esse respeito, nós não podemos falar nenhuma coisa nem outra, mas às vezes nós relegamos Sara gratuitamente, porque como eu falei, o texto bíblico não tende nem para um lado nem para o outro, nós relegamos Sara a uma situação de ingenuidade e ignorância do que está acontecendo, ou colocamos Sara como sendo uma leoa querendo impedir aquilo. Por que também não trabalhar a ideia de Sara como aquela que participou e aceitou, toda a família aceitou o sacrifício? Agora, há algumas pessoas que pensam também, e eu presumo, se eu posso trabalhar com a hipótese de que Sara também aceitou aquilo, que Sara ficou até se questionando, será que não é uma punição de Deus pelo que eu fiz com Agar, mandando Agar com seu filho embora, colocando na cabeça de Abraão para perder Agar? Aliás, há comentários rabínicos da área dos judeus, né, do lado dos judeus, que dizem que Sara tinha uma profunda culpa porque ela achava que Deus a estava punindo pelo que ela fez com Agar. E, ironia das ironias, ou coincidência das coincidências, o fato é que esse episódio acontece no capítulo 22, no capítulo 23, Sara morre. Então será que Sara se sentiu culpada? Não sei. Dá para extrair várias possibilidades aqui. Uma outra questão que eu poderia também colocar aqui é qual era a relevância dessa história para o povo de Israel? Hoje, teólogos que acreditam que o Gênesis não foi escrito por Moisés, mas sim por uma série de escribas do período da Babilônia, dizem que essa história alegórica, que ela nunca aconteceu, que ela foi colocada aqui para dar um alento ao povo de Israel que estava na Babilônia. Eu, Rodrigo, particularmente, não vejo razões sólidas para duvidar da historicidade desse episódio. Na minha opinião, ele aconteceu mesmo. E aconteceu no período do bronze, que a gente chama de período patriarcal. Agora, por que Deus pediu algo tão terrível? Por uma razão muito simples. Não, Deus não estava sancionando o sacrifício de seres humanos. Deus não estava brincando com os sentimentos de Abraão, mas ele percebeu que Abraão começara a cometer um erro que ainda está muito presente nos nossos dias. Ele pegou Isaac e começou a amar Isaac, devotar-se a Isaac, adorar Isaac, colocar Isaac no centro. Foi bem sutil. Talvez nem ele e sua esposa perceberam que aos poucos o seu filho virou de filho a um pequeno ídolo dentro do seu lar. E até hoje na vida nós temos muitas coisas que sutilmente estão virando ídolos na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. E não são coisas pueris, são coisas importantes. Isaac era o filho da promessa. Ironia, Isaac era justamente a bênção que Deus lhe havia dado. Até a bênção de Deus, até o cumprimento de uma promessa, pode ser um caos, pode ser um motivo de tormento em nossa vida, se colocarmos aquela bênção, se colocarmos aquela promessa no lugar onde ela não deve estar. Olha aqui atrás, eu tenho muitos livros, e muito mais do que vocês estão vendo aqui. Eu tenho livros aqui, tem livros que estão encaixotados lá em cima, tem livros que não estão cabendo aqui, debaixo da minha mesa está cheio de livros, e olha que eu já mandei embora mais de 2.000 livros. Uma coisa eu aprendi tendo biblioteca grande. Aliás, quando eu estudava teologia lá na Bahia, no IAN, eu trabalhei na biblioteca do IAN, e lá eu aprendi a catalogar livros pelo sistema Dewey, de catalogação de livros. Eu aprendi uma coisa lá no IAN e que eu coloco em prática aqui. Se esses livros não estiverem catalogados em uma ordem correta, eu vou passar uma eternidade aqui para achar um deles. Ou seja, o livro certo, na seção errada, causa grandes tormentos. Se eu estou falando de uma biblioteca grande, como a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo, imagine um livro raro ali, colocado na seção errada, na prateleira errada. Ou seja, as coisas têm que estar no lugar certo para serem funcionais. É como um automóvel. Ali no motor, as coisas têm que estar no lugar certo. A gasolina tem que ter a consistência correta, senão ela pode fundir o motor. Você não pode colocar óleo no lugar da gasolina e gasolina no lugar do óleo. Se o carro não for de bicombustível, você não pode colocar qualquer produto ali para ele andar. Ou seja, coisas certas, no lugar errado, ou até na quantidade errada, dão problemas. Assim também é com as coisas que nós temos em redor, e mesmo as relações. Abraão estava adorando Isaac. E Deus tinha que mostrar a Abraão quem na verdade era Deus.